O milionário barbeiro fica chocado ao ver o mendigo negro tornar-se empresário de sucesso. A cidade, marcada pela desigualdade, respirava uma atmosfera tensa. Miguel, o barbeiro mais renomado e rico, vivia em seu luxuoso salão, cercado por máquinas de corte brilhantes e um aroma inconfundível de produtos caros. Ele era admirado por muitos, mas poucos sabiam de seu passado sombrio. E então, em um dia chuvoso, tudo mudou com a queda humilhante de Tomás. Tomás era um homem magro e desgastado que se escondia nas sombras da cidade. Naquele momento, ele estava sentado em uma calçada, seu olhar perdido, quando sua antiga amiga de infância, Clara, apareceu. Ela o reconheceu imediatamente e, com um sorriso tímido, se aproximou. Tomás, surpreso e constrangido, sentiu um aperto no peito. "Você ainda lembra de mim?" Ela perguntou. "Claro que sim, Clara. Como poderia esquecer?" Ele respondeu, a voz embargada. A conversa fluiu, cheio de risos e lembranças. Mas para Tomás, foi também o despertar de um sentimento adormecido, o de pertencimento. Mas aquela cena não passou despercebida. Miguel, que observava de sua janela, mal podia acreditar. O mendigo, símbolo da falência social, se reunindo com uma mulher de classe. O quê? Isso era uma afronta à ordem não falada de sua cidade. O que Miguel não sabia é que aquele encontro começaria uma transformação avassaladora na vida de Tomás. Motivado pelo reencontro, Tomás decidiu que estava na hora de mudar. Com um pequeno dinheiro que havia guardado, ele adquiriu materiais e começou a fazer artesanato. Ele trabalhava dia e noite, suas mãos calejadas se movendo com determinação. A cidade toda começou a notar. As pessoas que antes olhavam para ele com desprezo, agora passavam e sorriam, admirando seu trabalho. Ele estava se reinventando. No entanto, Miguel não estava preparado para isso. A fama de Tomás crescia e isso ameaçava a posição de destaque que ele sempre teve. De um lado, a pobreza que ele desprezava. Do outro, a possibilidade de redenção. O que era sucesso para ele? Com um misto de medo e aversão, Miguel decidiu que precisava agir. Era a hora de pôr um fim à injustiça que estava se formando diante de seus olhos. No entanto, enquanto Miguel traçava sua estratégia, um segredo do seu passado começou a vir à tona. Um assunto que ele pensou ter enterrado com a mesma intensidade que entendeu a desigualdade que existia. O medo se instalou em seu coração. Como poderia ele se opor a Tomás, um homem que estava reescrevendo sua própria história, quando ele mesmo carregava suas próprias correntes? Os olhares dos cidadãos, em busca de um espetáculo, flutuavam entre Miguel e Tomás, e a cidade pulsava como um coração acelerado. Duas histórias, dois homens, e uma luta para descobrir quem realmente tinha o poder de definir o que era vencer na vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade pulsava e as ruas estavam cheias de murmúrios.
Miguel encarou Tomás de longe, sua mente girando entre. Ele não podia acreditar que o mendigo de outrora agora parecia ser um símbolo de esperança. Mas algo no fundo de sua mente o alertava. Ele já havia visto pessoas como Tomás antes. Pessoas que surgem do nada e conquistam toda a cidade. O que ele não sabia era que naquela noite, seus medos se tornariam realidade de uma forma brutal. Num momento de distração, Miguel decidiu que era hora de agir. Ele saiu de seu salão, caminhando apressado em direção ao lugar onde Tomás estava vendendo seus artesanatos. As cores vívidas das peças atraíam cada vez mais gente, e a alegria no rosto de Tomás era contagiante. Miguel se aproximou e, em um ato impensado, resolveu confrontá-lo. Quem você pensa que é, Tomás? Um sucesso instantâneo? Todo mundo adora uma boa história de superação, mas isso aqui não é filme. A voz de Miguel ecoou na calçada, atraindo olhares curiosos e sussurros. Tomás se virou, surpreso e receoso, mas também determinado. Ele não era mais o mendigo encolhido nos cantos. Ele tinha algo a defender. Eu estou apenas fazendo o que sei. Isso é só o começo. Não há lugar para o seu desprezo aqui, Miguel. Mas antes que a tensão pudesse subir ainda mais, uma mulher gritou de repente. A multidão se virou, e todos olharam para o ponto onde ela estava. Era Clara, a amiga de infância de Tomás. O que ela estava fazendo ali? E então parou Piapô. Enquanto todos se perguntavam, Clara começou a descer do meio da multidão, parecendo cada vez mais agitada. Ela chegou mais perto e, com uma voz trêmula, mas intensa, exclamou: "Você não é só um mendigo, Tomás. Você é meu irmão." Um silêncio gelado envolveu a todos. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? A revelação ressoou como um trovão em meio ao caos. Tomás, irmão de Clara, era impossível. As expressões dos cidadãos mudaram abruptamente, alguns murmurando em descrença, outros olhando sem entender. Tomás estava boquiaberto. "O que você está dizendo, Clara?" Ele mal conseguia processar a informação. Clara olhou nos olhos dele, um misto de amor e dor. Eu não sabia que você tinha virado isso. Abandonei a cidade e achei que você também estivesse perdido. Até que vi você ali. Eu preciso te contar tudo. O pai, a nossa família." As palavras dela cortaram a atmosfera que envolvia a cidade. Miguel, agora um espectador impotente, sentiu a pressão em seu peito. Ele conhecia a história da família de Clara. Sabia das tragédias, das separações, e agora tudo isso estava vindo à tona, esmoronando o mundo que ele conhecia. A multidão observava, cada um imerso em sua própria confusão. Tomás, o mendigo que havia se reinventado, era na verdade um príncipe perdido, um filho que tinha uma história para contar. O que isso significava para Miguel? Ele agora se via em meio a um turbilhão de emoções, sentindo os escalofrios da ansiedade. A vida de todos parecia prestes a mudar. Mas e se aquele passado oculto trouxesse à tona mais do que apenas uma simples reviravolta familiar? O que mais estava escondido, esperando para ser revelado, ameaçando a imagem que todos tinham de sucesso e dignidade? Enquanto lágrimas e sussurros pairavam no ar, Miguel olhou para Tomás, um novo homem cheio de potencial. Mas ele não podia esquecer o que havia em seu próprio passado. Agora, a luta pela aceitação e pela verdade estava apenas começando, e os segredos enterrados poderiam ser mais devastadores do que qualquer um poderia imaginar. O mundo de Tomás e o de Miguel se chocavam como dois trens descontrolados. O silêncio instantâneo
é como um gelo cortante. Todos estavam paralisados, tentando processar a nova informação. Mas antes que qualquer um pudesse digerir o que estava acontecendo, um grito estridente cortou o ar. Fogo! Tem fogo! Uma mulher no fundo da multidão estendeu os braços, apontando para uma densa coluna de fumaça subindo de um prédio. O pânico se espalhou rapidamente, como um vírus. Todo mundo começou a correr, alguns gritando em desespero, outros buscando abrigo. Miguel, ainda em choque, virou-se para olhar na direção da fumaça. Não era apenas um pequeno incêndio, era um inferno. As chamas dançavam, engolindo tudo em seu caminho. A confusão era total. Ele virou-se novamente para Tomás, que parecia paralisado, com os olhos arregalados. Miguel gritou: "Vamos, temos que sair daqui!" Mas antes que eles conseguissem se mover, uma explosão repentina irrompeu do edifício em chamas. O impacto foi tão forte que o chão tremeu sob seus pés. Pups! Vidros quebraram e o calor atingiu como um soco no peito. Miguel empurrou Tomás para o lado, protegendo-o com o corpo. "Tomás, acorda! Precisamos ir!" As chamas refletiam em seus olhos e o medo dançava no ar. A multidão estava em desespero, tentando escapar do que parecia um pesadelo em tempo real. Mas algo fez perceber que as pessoas estavam olhando para eles, não apenas pelo incêndio, mas pela revelação explosiva que acabara de acontecer. De repente, Clara gritou novamente, ainda um passo atrás deles. "Tomás, o nosso pai! Ele está no prédio!" As palavras dela cortaram a cacofonia. O chão sob os pés de Tomás parecia desabar, e seu coração disparou. "O que você quer dizer com isso, Clara?" Ela não tinha tempo para mais explicações. "Ele veio aqui depois que te perdeu. Ele sempre disse que um dia voltaria para te resgatar. Ele nunca parou de procurar você." O desespero no olhar de Clara era palpável. Miguel poderia ver a metamorfose da equipe de amigos infantis para um laço de sangue perdido há décadas. Uma nova onda de adrenalina agitou Tomás. As chamas agora não eram apenas um desastre. Eram uma possível oportunidade de reencontro. Ele não podia apenas deixar tudo para trás. "Eu preciso entrar!" gritou, determinado. "Não, Tomás, é perigoso. Vamos sair daqui. Isso não vale sua vida." Miguel tentou segurá-lo, mas havia um fogo no olhar de Tomás que não podia ser apagado. Ele estava prestes a entrar no prédio em chamas. As vozes gritantes da multidão agora pareciam distantes, quase irreais. Então algo mais chocante aconteceu. Enquanto Tomás lutava para entrar, um homem alto e cheio de tatuagens, que havia se aproximado, gritou: "Eu posso te ajudar! Sou o bombeiro! Vamos juntos!" Ponto. Com essas palavras, a multidão se dividiu, e Miguel viu seu maior medo se concretizar. Ele gritou para que Tomás parasse, mas era tarde demais. Tomás já estava com o homem, correndo em direção às chamas. A imagem dele desaparecendo na escuridão e fumaça se gravou na mente de Miguel como uma tatuagem indelével. Era como se o passado estivesse voltando à vida, levando Tomás com ele. O que mais ele esconderia? E na confusão do incêndio, com o caos ao seu redor, Miguel percebeu que a história de Tomás era muito mais complexa do que poderia imaginar. As cartas da vida pareciam ser jogadas novamente. E o que mais estava escondido sob aquelas chamas ardentes? Os olhos da multidão estavam fixos na infernal cena se desenvolvendo, enquanto o céu se tornava sombrio. Miguel se perguntou: e se o passado de Tomás e Clara viesse à tona de uma maneira que eles nunca haviam imaginado? Isso era apenas o começo de algo muito maior do que eles poderiam suportar. A fumaça já cobria o céu, um manto espesso de caos.
Tomás, com o coração a mil, sentia as chamas chamarem por ele. O bombeiro, um verdadeiro herói em meio às cinzas, puxou Tomás para dentro do prédio em chamas. O calor era insuportável, como se o ar estivesse pegando fogo ao redor. O som das sirenes distantes apenas adicionava ao frenesi. Miguel, paralisado, viu a figura de Tomás desaparecendo na fumaça. Ele não sabia o que fazer. O grito de Clara ainda ecoava em sua mente. O pai, ele está no prédio. Miguel sentiu um nó na garganta. Seria possível? O que mais estava escondido naquele incêndio? A multidão se dispersava em pânico, mas uma parte ainda estava presa, incapaz de desgrudar os olhos do espetáculo aterrorizante. Miguel se movia hesitante, sua mente girando entre a obrigação de ajudar e o desejo de gritar. Tudo parecia um pesadelo. Enquanto isso, dentro do prédio, Tomás e o bombeiro corriam em meio ao fogo e à fumaça. O calor era opressivo e o barulho ensurdecedor. Precisamos chegar ao segundo andar, gritou o bombeiro, puxando Tomás na direção da escada. A urgência na voz dele incendiava a determinação de Tomás. A lembrança do pai, que ele nunca conhecera, o impulsionava a avançar. Mas quando chegaram ao segundo andar, a cena que se apresentou era de cortar a respiração. Um cômodo estava tomado pelas chamas, e no meio daquela devastação, uma figura caída. Tomás não pôde acreditar no que via. Era um homem envelhecido, com cabelos grisalhos e uma expressão familiar. Papai! A palavra saiu quase em um sussurro. O bombeiro ajudou Tomás a se aproximar. As chamas crepitavam ao redor, e a fumaça ardia em seus pulmões. Ele não pôde disfarçar a tristeza enquanto se agachava perto do pai. Mas antes que pudesse tocá-lo, o homem virou o rosto, olhos arregalados e cheios de dor. Tomás. Pouco depois, sua expressão mudou. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar lá fora. Tomás gelou. Ele era um homem estranhamente familiar. Eu sou meu filho. Eu sou Tomás. A dor no peito dele aumentou, mas ainda havia um brilho de esperança. Não, isso não é possível. Você não existe. O grito do pai era a faca afiada. Tomás hesitou, seu coração despedaçando-se. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Afinal, quem era aquele homem? O bombeiro começou a puxar Tomás. Precisamos sair agora. O prédio vai desmoronar. Mas as palavras não conseguiam penetrar a mente confusa de Tomás. Ele precisava entender. Ele teria um pai, e esse homem o desprezava. Antes que pudesse protestar, um tremor abalou a estrutura. O teto estalou e uma parte começou a desabar. Segure-se! Gritou o bombeiro, puxando Tomás para fora. Mas o homem mais velho estava lutando. Aquele amor que ele nunca conhecera se transformava em desespero. Neste instante, Tomás tomou uma decisão. Não, ele é meu pai. Ele virou-se, correndo de volta para o homem caído. O bombeiro gritou, mas era tarde demais. As chamas rugiam como monstros famintos. Empurrando o velho, Tomás finalmente conseguiu levantá-lo. Vem comigo, eu não vou te deixar aqui. O pai hesitou, mas um som profundo e imponente de destruição na estrutura fez com que ele se mexesse. Lá fora, Miguel observava a cena com um terror indescritível. Ele queria gritar, queria fazer algo, mas tudo parecia surreal. O passado de Tomás agora assombrava não só ele, mas todos que estavam presentes. A revelação do pai, que parecia um gigante na fumaça, abalou sua compreensão de tudo.
O que ele fez para Tomás? E por que aquele homem havia desaparecido? Enquanto Tomás e seu pai lutavam contra as chamas, Miguel começou a perceber algo perturbador. A história de Tomás estava muito entrelaçada com a sua. E, no fundo, ele sabia que aquilo tudo não era uma simples coincidência. Ele já havia visto aquele homem em antigas fotos da família de Clara. Então, como um segundo soco, Miguel ouviu um murmúrio que virou grito. É o pai dele! Você o jogou no fundo do poço, Miguel! A acusação partiu de um desconhecido na multidão. Os olhares se voltaram para ele, as vozes cresceram, e uma onda de vergonha e arrependimento inebriou Miguel. O incêndio rugia ao redor, confundindo o destino de todos. Aqueles segredos enterrados estavam à beira de serem revelados na conflagração. E, em meio a tudo isso, o que seria de Tomás? O que Miguel realmente havia feito? A vida de todos estava prestes a mudar de forma irreversível. E o que ainda estava escondido nas sombras do passado poderia queimar mais do que as chamas em seu redor. A fumaça já cobrindo o céu, um manto espesso de caos. Tomás, com o coração a mil, sentia as chamas chamarem por ele. O bombeiro, um verdadeiro herói em meio às cinzas, puxou Tomás para dentro do prédio em chamas. O calor era insuportável, como se o ar estivesse pegando fogo ao redor. O som das sirenes distantes apenas adicionava ao frenesi. Miguel, paralisado, viu a figura de Tomás desaparecendo na fumaça. Ele não sabia o que fazer. O grito de Clara ainda ecoava em sua mente. O pai, ele está no prédio. Miguel sentiu um nó na garganta. Seria possível? O que mais estava escondido naquele incêndio? Tomás e o bombeiro se moviam rapidamente. Cada passo em direção ao segundo andar era uma batalha contra o fogo e a fumaça. Quando chegaram ao corredor, o ar estava cheio de gritos e desespero. O bombeiro olhou para Tomás, e o medo estava estampado em seu rosto. Precisamos ser rápidos. A urgência na voz dele incendiava a determinação de Tomás. A lembrança do pai, que ele nunca conhecera, o impulsionava a avançar. Mas quando chegaram ao segundo andar, a cena que se apresentou era de cortar a respiração. Um cômodo estava tomado pelas chamas, e no meio daquela devastação, uma figura caída. Tomás não pôde acreditar no que via. Era um homem envelhecido, com cabelos grisalhos e uma expressão familiar. Papai? A palavra saiu quase em um sussurro. O bombeiro começou a puxar Tomás. Precisamos sair agora! O prédio vai desmoronar! Mas as palavras não conseguiam penetrar a mente confusa de Tomás. Ele precisava entender. Ele teria um pai e esse homem o desprezava. Não, eu preciso saber quem você é. A voz de Tomás tremia, mas ele não estava disposto a desistir. Neste instante, um tremor abalou a estrutura. O teto estalou e a fumaça tomou conta do espaço. O bombeiro gritou: Tomás, não pense! A vida do seu pai, a sua vida, tudo isso está em jogo. Mas a determinação de Tomás era a prova de chamas. Ele se agachou e juntos conseguiram levantar o pai. Vem comigo, eu não vou te deixar aqui. Do lado de fora, Miguel estava tomado pelo terror e pela confusão. Ele observou o incêndio devorar o prédio, e uma nova raiva crescia dentro dele. Ele se lembrou das palavras de Clara sobre o pai de Tomás. E, no fundo, outra verdade o perturbava. Ele sempre soube que o passado de sua família estava entrelaçado com o de Tomás. As histórias do seu avô sempre falavam de um homem que desapareceu, e que um dia, na verdade, tinha sido declarado morto. A culpa começou a queimá-lo por dentro. De repente,
Um grito cortou o ar. Olhem! Alguém na multidão apontou, e Miguel virou rapidamente para o lado, perdendo o ar. Era Clara, no meio da multidão, com os olhos arregalados e em choque. Ele é meu pai também. As palavras caíram com força, como uma bomba. O silêncio tomou conta do ambiente. Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. O quê? A pergunta escapou, mas ele estava paralisado. Clara, sua amiga de infância, tinha um pai que era também o pai de Tomás? A confusão era insuportável. Enquanto a cena se desenrolava, o pai de Tomás olhou para o filho e disse: Você não pode confiar nos outros. Eles vão tentar te manipular. E com um grito de dor, as chamas ruíram ao seu redor. Miguel sentiu um frio na espinha. Aquela revelação mudava tudo. Não era apenas a luta de Tomás para se encontrar. Era uma batalha que revelava antigas feridas e segredos enterrados. Tomás ficou atordoado. A cada segundo, a verdade se tornava mais dolorosa. O pai tinha abandonado não apenas Tomás, mas havia deixado Clara para trás também. Miguel agora se via em um entrelaçamento complicado de mentiras e relações. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido sob aquelas chamas ardentes? Eles poderiam se unir após essa revelação? Ou tudo aquilo apenas quebraria os laços que mal haviam sido formados? A fumaça envolvia mais do que o fogo. Envolvia o passado esquecido, pronto para se revelar de forma devastadora. Enquanto a revelação de Clara pairava no ar, o mundo de Tomás e o de Miguel se chocavam como dois trens descontrolados. O silêncio instantâneo era como um gelo cortante, e a tensão do momento parecia palpável. As chamas devoradoras atrás deles rugiam, mas tudo parecia insignificante diante da nova verdade que lançava sombras sobre o coração de cada um. Miguel sentiu a adrenalina aumentar em suas veias. As palavras de Clara reverberavam em sua mente. Ele é meu pai também. Ele estava prestes. Como isso era possível? Por que ninguém tinha contado isso para ele? Aquela era uma revelação devastadora. Uma bomba que explodia suas noções de família e pertencimento. A multidão ao redor parecia se desfazer em murmurinhos confusos. Alguns olhares estavam fixos em Miguel, outros em Tomás, alguns até em Clara. Toma cuidado, Tomás! O bombeiro gritou, puxando-o de volta para a realidade. O prédio começava a tremer, e com um rugido ensurdecedor, o teto deu sinais de colapso. Mas Tomás ainda estava em choque, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele olhou para Clara, então para o pai caído, a sensação de desespero em seu coração aumentando. Ele queria fazer a coisa certa, mas o que isso significava agora? Tomás, precisamos sair! Gritou o bombeiro, sua voz embargada, ansiosa. Mas no fundo da mente de Tomás, uma ideia começava a tomar forma. Espere, nosso pai, ele precisa de ajuda, insistiu, determinado a não deixá-lo para trás. Ele não é seu pai, Miguel gritou, a resposta disparada como uma flecha. Como você pode saber disso? Você não sabe nada sobre a sua história. O mundo girava, e cada palavra parecia carregar o peso do passado. Mas a resposta de Clara foi imediata. Eu sei, porque ele é o nosso pai. Pode não parecer, mas é a verdade. Nesse exato momento, o prédio soltou um grito agonizante, antes que uma explosão repentina o rasgasse em pedaços. E uma onda de calor os atingiu como um soco no estômago, e os destroços despencaram. O chão, abaixo dos pés de Tomás, começou a ceder, e Miguel apenas tinha tempo para dar um passo à frente, puxando Tomás pelo braço.
E então, um grito estrondoso cortou o ar. Uma parte do prédio desmoronou, próximo do que parecia ser uma entrada lateral. As janelas se estilhaçaram, e uma figura emergiu da fumaça. Um homem forte com uma aparência familiar, cabelo grisalho e uma expressão que misturava alívio e dor, tropeçou e caiu em meio aos escombros. "Pai!" Tomás gritou. O homem não era apenas o pai deles. Era o mesmo homem que Miguel tinha certeza que havia visto nas fotos antigas de sua família. O homem que sua mãe sempre dizia que estava morto. Ai! O ar ficou pesado. Rochas caindo ao redor deles e as vozes da multidão se tornaram um zumbido distante. Tudo se transformou em um turbilhão. O homem na frente dele não era apenas um pai perdido. Ele era o próprio segredo que Miguel pensava ter enterrado. Miguel olhou para Tomás, o medo e a confusão refletidos em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Vamos. Precisamos sair. Agora." O bombeiro estava desesperado, puxando Tomás novamente, mas a conexão havia sido feita. O passado estava se revelando diante deles de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O pai, perdido e agora encontrado, pairava entre a vida e a morte, e um antigo rancor que Miguel carregava parecia reavivar em seu peito. Enquanto a fumaça os envolvia, Miguel olhou para Tomás, que estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Ele tinha que decidir entre salvar o pai que nunca conheceu, ou deixar para trás um passado que parecia ter voltado. A chama da coragem se acendia em Tomás, mas enquanto ele hesitava, a estrutura tremia sob eles. "Tomás!" A voz de Clara cortou o ar. "Ele não é quem você pensa que é. Ele te abandonou." O grito dela ecoou como um sinistro sinal de alerta, mas também como um eco da verdade que se implodia junto às chamas. Miguel olhou, intensamente, para o homem no chão. Percebeu que as marcas na pele grisalha não eram apenas rugas de idade. Eram marcas de mentiras. E tudo o que Miguel pensou que sabia estava agora em frangalhos. O calor das chamas ao redor parecia uma metáfora para a conflagração interna dos relacionamentos. "Tomás!" "Não!" Miguel gritou, mas ele já havia corrido em direção ao pai, com a determinação de um filho buscando a aprovação que nunca recebeu. E antes que Miguel pudesse alcançar, novas chamas estouraram entre eles, dividindo todos ainda mais. As vozes e a fumaça se entrelaçando como um aviso do que estava por vir. E o que era essa história, afinal? Qual segredo ela esconderia? O passado estava prestes a cobrar seu preço. Um preço que ninguém poderia pagar sem perder algo. As chamas dançavam, e a cidade, bem como os corações de todos ali, pareciam estar à beira da destruição total. Enquanto a revelação de Clara ainda pairava no ar, o coração de Tomás batia descompassado. Ele estava a um passo de seu pai, e o fogo rugia atrás dele. Mas nada disso parecia importante. Seus olhos estavam fixos na figura grisalha caída. "Pai!" ele gritou, a dor e a esperança se misturando em sua voz. Mas enquanto se aproximava, tudo aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo. Uma nova explosão irrompeu, fazendo com que o prédio tremesse. Tomás sentiu o calor das chamas acelerando sua respiração. Então, em meio à fumaça, algo se desfez. Uma parte do teto caiu e ele viu a sombra do pai desaparecer sob os escombros. "Não!" O grito saiu com mais força, ecoando no caos. Miguel parou, o sangue lhe gelou nas veias. Ele percebeu que o homem que estava ali não era apenas um estranho, mas o pai que havia abandonado Tomás e Clara. E enquanto o chão se movia, uma lembrança passou pela mente de Miguel. Uma história contada em voz baixa na infância, sobre um homem que desaparecera após uma tragédia da família. "Clara!"
Precisamos sair. Miguel puxou a amiga, mas suas palavras não alcançavam Tomás. Ele balançava a cabeça, buscando entender o que estava acontecendo. O passado brotava como um fantasma, adicionando camadas de dor e confusão. O bombeiro gritou: "É agora! Saiam!" Mas Tomás estava a um passo de seu pai, cuja voz tinha o peso de 1000 silêncios. "Pai, me escuta! Eu sou seu filho!" Mas das profundezas da fumaça, uma revelação ainda mais aterradora emergiu. O homem, que parecia desorientado, finalmente olhou para Tomás e suas palavras cortaram através do ruído e do fogo. "Você não é meu filho, é o impostor." A negação reverberou como um grito de emergência. O mundo de Tomás desabou. Miguel, perplexo, piscou para entender o que estava acontecendo. "Como assim?" A pergunta escapou de seus lábios sem querer. A tensão tornava-se insuportável. Clara ficou paralisada, o olhar entre Tomás e o homem. O destino deles flutuando em um abismo. "Eu não sou seu pai. Eu nunca tive um filho." O homem gritou, e o desprezo em sua voz fez o coração de Tomás despencar. Cada palavra era uma faca, cada instante um ferimento aberto. Um silêncio espesso tomou conta, e o fogo continuava a dançar, como se aguardasse a próxima tragédia. Tomás retrocedeu, o olhar perdido, como se todas as memórias se transformassem em cinzas. "Mas eu busquei você a vida toda." A dor transparecia. As vozes da multidão pareciam um eco distante. Ele não conseguia pensar em mais nada. Aquela figura estava ali, mas não era quem ele sempre imaginou. "Não, você não buscou. Você apenas se precipitou em um conto que não existe." Clara estava errada, disse o homem, agora tomando a frente. O ar estava tenso, a fumaça tornava-se densa, e Miguel sentiu que o chão estava queimando abaixo de seus próprios pés. Ele estava prestes a gritar a verdade, mas hesitou. O bombeiro, em pânico, puxou Tomás pela camisa, tentando tirá-lo da cena que estava prestes a se transformar em um pesadelo. Mas o rosto de Tomás estava marcado pela dor e confusão. Ele estava dividido entre a necessidade de entender quem era e o desejo de encontrar uma verdade que nunca existiu. "Tomás, vamos!" Miguel implorou, tentando agarrá-lo, mas havia um peso naquele momento. O homem estava prestes a desabar, e não era só por causa do incêndio. E se tudo isso fosse uma mentira? Pensou Miguel, cada palavra pesando como chumbo. Enquanto a estrutura se tornava instável, Clara finalmente gritou para todos: "A verdade está presa neste prédio. Isso tudo é uma armadilha." As vozes na multidão agitaram a situação ainda mais. Miguel e Tomás trocaram olhares confusos. O tempo estava se esgotando, e as revelações estavam prestes a explodir. Uma armadilha como? Miguel estava tentando juntar os pedaços, e enquanto olhava para Tomás, a verdade começava a despontar. E se todos estivessem ligados por um mistério mais profundo? Um segredo que poderia abalar a cidade. E, antes que eles pudessem responder, o prédio em chamas desmoronou em uma avalanche de destroços e fumaça. O mundo à sua volta parecia levitar em um colapso, e Miguel percebeu que qualquer resposta poderia ser tragicamente desencadeada pelo caos que agora o cercava. A vida, o passado e a verdade estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nunca imaginariam. E no luto desse desfecho, o calor das chamas trouxe não apenas destruição, mas também um novo começo. O que resta após tantas mentiras? A fumaça tomava conta do céu, e o som das chamas parecia um rugido faminto.
Tomás estava paralisado, seus olhos fixos no pai caído, cada palavra de desprezo ainda ecoando em sua mente. Impostor. O coração dele batia forte, uma mistura de dor e confusão. Ele não queria acreditar que, ao buscar o pai, encontrara apenas um homem que o desprezava. E no meio do caos, uma nova explosão tremeu o solo sob seus pés. O tempo parecia estar se esgotando. Miguel, desesperado, gritou: Tomás, precisamos sair agora. Mas a determinação de Tomás era inabalável. Ele sentia que tinha que confrontar o homem que deveria ter sido seu pai. Você pode negar, mas eu sou seu filho. Tomás bradou a voz carregada de desespero. O quadro da situação se tornava mais sombrio. Cada instante que passava, a estrutura do prédio se tornava mais vulnerável. O bombeiro puxava Tomás, mas o jovem estava acabado demais para ouvir. As chamas cresciam, volventes como serpentes, e neste morno turbilhão, a figura do homem começou a mudar. Prendendo a respiração, Tomás percebeu algo. Espere, o que você quer dizer com isso? O olhar do pai começou a mudar, e a confusão dominou seu rosto. Miguel não podia ficar parado. Ele decidiu correr até Tomás e puxá-lo. Mas antes que pudesse alcançá-lo, um grito cortou o ar. Ali, o fogo se espalhou! O pânico reinou entre a multidão, e em um momento, tudo virou um caos extremo. E então, como se o universo estivesse prestes a fazer uma revelação, uma porta perto dele se abriu, e uma figura conhecida apareceu, envolta em fumaça. Era Clara. Tomás, não, ele não é quem você pensa que é. Sua voz era carregada de urgência. Miguel se virou, confuso. Que mais estava acontecendo? O pai de Tomás, com uma expressão de choque, olhou para Clara. Você, o que está fazendo aqui? A pergunta ecoou, e a confusão se intensificou, como o cheiro de fumaça pesada. Tomás olhou entre os dois. Seu mundo estava despedaçado. Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe, mas ele não é o seu verdadeiro pai. Ele é um homem que você acredita ser seu pai. Ele teve outro filho e nunca quis saber de você. Todos olharam, o clima mudou instantaneamente. Tomás hesitou. Seu coração disparou. O quê? Como assim? Ele não sabia o que acreditar. Tudo o que ele conhecia, tudo o que ele tinha almejado, começou a desmoronar mais rápido que o prédio à sua volta. Esse homem, ele nunca foi seu pai biológico. Ele abandonou a família quando você nasceu. E essa é a verdade que ninguém teve coragem de contar. Os gritos da multidão tornaram-se um zumbido distante. Os sentimentos se chocaram em um turbilhão. Miguel tentou absorver tudo isso. E se ele também estivesse envolvido nessa teia de mentiras? Ele sentiu um nó na garganta. O homem que ele tinha desprezado tinha sido um mero espectador na vida deles. Tomás, precisamos sair. Agora. O prédio vai ruir a qualquer momento. Ponto. O bombeiro gritava, mas as palavras pareciam flutuar no ar, sem peso. Tomás estava preso em uma mistura de sentimentos. Indignação e perda transpareciam em seu olhar. Em um súbito momento de clareza, Tomás encarou Miguel, e os olhos de ambos se entrelaçaram em compreensão. Eles estavam capturados em um ciclo de mentiras, e agora a verdade se erguia como uma sombra ameaçadora. Não, eu preciso de respostas, Tomás gritou, enquanto o fogo começava a se expandir à sua volta. O passado estava queimando junto com o prédio, e a vida deles poderia nunca mais ser a mesma. O mundo girava, e a única coisa que dominava suas mentes era a urgência de escapar da verdade, e ao mesmo tempo, o desejo incontrolável de confrontá-la.
O que mais estava escondido sob as chamas? O que mais mudaria? A vida, o destino e cada detalhe do passado estavam em jogo, prestes a se revelar o futuro estava se transformando em fumaça, e o que antes parecia simples, agora se tornava um labirinto de consequências impossíveis de ignorar. O caos reinava, o prédio ardia, e as chamas envolviam tudo como se tivessem vida própria. Tomás estava paralisado, as palavras de Clara ecoando na sua mente. Ele não é quem você pensa que é. A revelação queimava mais que o fogo lá fora. Miguel se aproximou, puxando Tomás com força. Mas ele estava preso aos seus próprios pensamentos. Eu preciso saber a verdade, Tomás gritou, sua voz cheia de dor e desespero. O cheiro de fumaça tornava tudo mais sufocante. O bombeiro estava prestes a puxá-los para fora, mas Tomás não queria se mover. Ele precisava enfrentar o que estava diante dele. Não importava o quão doloroso fosse. Tomás, Miguel implorou. O chão sob eles começou a ceder, e o sofrimento estava estampado no rosto de Clara, que também olhava desesperada. Mas antes que Tomás pudesse fazer qualquer coisa, outra explosão irrompeu, e a estrutura ruiu. As paredes do prédio colapsaram com um estrondo estrondoso. A fumaça se espalhou como um manto negro, como se a cidade estivesse sendo devorada pelo fogo. Tomás viu seu pai caindo sob os escombros, e um grito de terror brotou de seus lábios. Não, não, pai! Ele se lançou em direção à nuvem de fumaça, mas Miguel o agarrou com força. É perigoso, precisamos sair agora. E nesse momento, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Da fumaça surgiu uma forma familiar. Um homem alto, com um casaco preto, apareceu. Era mais do que um homem. Era um dos donos do salão de Miguel, alguém que fazia parte da vida deles, João, um amigo de longa data. Tomás ficou chocado. João? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo, João? Você sabe alguma coisa sobre meu pai? A pergunta escapuliu antes que ele conseguisse controlar. João olhou para Tomás com um olhar intenso. Tomás, antes de tudo isso, há algo que você precisa saber. A voz dele tremia e a urgência estava nítida em seus olhos. Seu pai, ele não morreu. Ele está aqui. Tomás sentiu seu coração disparar. O quê? Como você pode saber disso? A dúvida e a dor se misturavam em sua mente. Eu trabalhei ao lado do seu pai por anos. Ele e sua mãe, eles estavam juntos em situações que você não pode imaginar. Ele precisa voltar, ele foi forçado a desaparecer. João falava rápido, e cada palavra parecia uma faca capaz de cortar o ar pesado ao redor deles. Voltar? Ele foi forçado a desaparecer? Tomás sentiu suas pernas fraquejarem. A verdade era um vento gelado que o atingia em cheio. Por que você não me contou antes? O que mais você sabe? A multidão ainda estava agitada. Pessoas gritando, alarmes soando. Mas a certeza de João paralisou a conversa. O bombeiro tentava forçar um caminho, mas a fumaça e as chamas os mantinham afastados. E como se a situação não pudesse ficar mais trágica, Clara, de repente, começou a se projetar para frente. O olhar dela era como uma tempestade em chamas. Tomás, escute. Ele não está só. Você não acredita em tudo que ele diz. A afirmação de Clara cortou o ar como um relâmpago. Tomás a encarou, a confusão agora se transformando em raiva. Por que você está fazendo isso, Clara? Você não entende? É o meu pai. Seu pai e minha mãe, eles estavam juntos.
Eles eram mais do que apenas amantes. O que você realmente sabe sobre a relação deles? Ela soou angustiada, mas determinada. Ele pode ter desaparecido, mas não por escolha. Os rostos ao redor deles estavam tensos, e os murmúrios começaram a crescer novamente. As revelações de Clara estavam começando a desatar um nó de segredos que ameaçava engolir todos ali. O fogo rugia, e a estrutura desmoronava ao fundo. Miguel olhou para Tomás e sentiu uma onda de pânico. O que mais seria verdade? Agora tudo parecia um embate entre memórias e mentiras. E antes que pudessem processar tudo isso, uma nova explosão surpreendeu a todos, fazendo tomos de fumaça gritante se erguerem, como se fossem fúria, mergulhando-os na escuridão. "Vamos!" gritou Miguel, puxando Tomás. E nesse momento a cidade parecia um labirinto, onde cada resposta desvanecia, e cada passo poderia levar a mais perguntas. O que estava escondido sob a fumaça e as chamas? E o que mais iria acontecer ao tentarem desvendar a verdade? As chamas rugiam, e o prédio começava a desmoronar. Tomás estava em choque, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Ele não é quem você pensa que é. O tempo parecia parar. Miguel puxou Tomás com força. "Precisamos correr, agora." O calor era intenso, e a fumaça parecia querer engolir tudo. "Não posso ir, Miguel. Eu preciso entender." Tomás gritou, seu rosto contorcido pela dor. Mas antes que pudesse continuar, João, o amigo de Miguel, gritou ainda mais alto. "Tomás, escute! Seu pai, ele pode ser um homem quebrado, mas essa verdade não pode definir você." O prédio estremeceu com outra explosão. O chão começava a ceder. Tomás olhou para a figura do homem caído, o pai que nunca conhecera, e sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. "O que você quer de mim?" perguntou, a voz embargada. Eu só quero que você saiba que sua vida é mais do que isso. Você pode ser livre." João estava visivelmente abalado, mas sua determinação ressoava no ar poluído. Clara se adiantou, lágrimas nos olhos. "Tomás, o passado não pode prender você. É hora de quebrar esses ciclos de dor." A urgência em sua voz despertou algo dentro dele. O olhar nos olhos dela era um convite à libertação. Miguel, observando a cena, percebeu que não se tratava apenas de um incêndio. Era um duelo entre passado e futuro, e a vida deles estava em jogo. Ele tentou se aproximar do irmão que nunca teve. "Tomás, o que você escolher será o que realmente te define, não o que o seu pai fez ou deixou de fazer." Tomás fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Lembrou-se dos sonhos que tinha, daquela vida que sempre quis e que parecia ter sido tirada dele. Ele não queria ser uma sombra daquele homem, mas nada disso seria fácil. "Eu quero saber a verdade", respondeu finalmente. E nesse momento, o prédio tremeu mais intensamente. "Vamos agora!" gritou o bombeiro, agarrando Tomás e puxando-o em direção à saída, enquanto Miguel e Clara seguiam de perto. O calor das chamas estava insuportável, e a fumaça tornava a visão quase impossível. Mas eles eram movidos pela urgência. Tomás olhou para trás, vendo o pai, ou o que achava ser seu pai, lutando contra o desespero. Mas não havia tempo para pensar no que deixava para trás. Finalmente, conseguiram sair para o ar fresco da noite. O céu aberto e estrelado parecia ironicamente lindo, em contraste com o caos atrás deles. O prédio ruía com estrondos, mas acabavam de evitar o pior. Todos ofegantes se recompuseram. Tomás olhava para os rostos ao seu redor, sentindo uma misturada de alívio e dor.
Ele podia sentir a conexão com Clara e Miguel mais forte do que nunca. João se aproximou, ainda com a expressão grave. A verdade não é simples, e a dor vai continuar. Mas você tem amigos, não está sozinho nessa. Tomás assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas um novo brilho na sua expressão mostrava determinação. Então, vamos descobrir juntos. Eu quero saber quem eu realmente sou. O som da sirene e as luzes da polícia se aproximando traziam uma nova realidade. Mas havia esperança ao redor, como folha verde brotando após a queimada. As palavras de cada um ainda ecoavam, e o futuro parecia um mistério maravilhoso e aterrador ao mesmo tempo. E naquele instante, Tomás e Miguel se entreolharam, reconhecendo um laço que se formava, forte e resiliente. O passado poderia ser uma sombra, mas eles eram o que escolhessem ser. Eram livres para escrever suas próprias histórias. E agora, antes de terminar, você precisa fazer algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda a alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdos como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Isso é só para quem é verdadeiro fã. Vamos juntos nessa.